do Comando do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello gerou fortes críticas de parlamentares e também da sociedade civil. O ex-ministro da Saúde participou de um ato político de apoio ao presidente Bolsonaro, o que é proibido para militares da ativa e, mesmo assim, a apuração foi arquivada. Então, a gente começa o Bom Dia Brasil indo direto a Brasília falar com o Fábio William. Fábio, essa decisão provocou duas grandes preocupações, né? A quebra de hierarquia dentro do Exército e uma abertura para uma politização das Forças Armadas. Muito bom dia, Elter. Bom dia para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. Pois é, as regras disciplinares do Exército são claras quanto a manifestações públicas de militares. Oficiais de alta patente cobravam a punição de Pazuello, que não ocorreu. A decisão que livrou o ex-ministro Pazuello de punição veio nessa nota, que afirma que o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo general Eduardo Pazuello. Segundo a nota, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado. O procedimento interno do Exército apurava a participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no ato de apoio ao presidente Bolsonaro no dia 23 de maio, no Rio de Janeiro. Sem máscara, ele participou de um passeio de moto, subiu com Bolsonaro no carro de som usado como palanque e falou ao microfone, saudando os apoiadores. Eduardo Pazuello alegou em sua defesa que o evento não era político partidário, que não é período eleitoral e que o presidente não é filiado a partido político. Pazuello é general da ativa. O regulamento disciplinar do Exército considera transgressão manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Além disso, o Estatuto dos Militares diz que são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Militares de alta patente cobraram internamente do comandante do Exército a punição do ex-ministro Pazuello. Entendiam que não havia outra saída sob pena de perder a credibilidade perante os subordinados e a sociedade. Um dia depois do ato, o próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general da reserva, reforçou que as regras militares proíbem esse tipo de manifestação. Alguma punição, então, deve ser aplicada, porque ele desrespeitou. É provável que seja, né, uma questão interna do Exército. Ele também pode pedir transferência para a reserva e aí atenuar o problema. Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento. Isso aí tem sido muito claro aí em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. O general da reserva Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, também se manifestou à época. Ele escreveu: de soldado a general, tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil. Ontem, para a Folha de São Paulo, o vice-presidente disse que não ia comentar por questão de disciplina intelectual, pois como general da reserva também é subordinado ao comandante do Exército Brasileiro. Enquanto o comando do Exército avaliava a atitude de Pazuello, Bolsonaro fazia gestos ao ex-ministro. Nomeou Pazuello secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência. A situação foi vista por militares da ativa como uma afronta ao Exército. Bolsonaro também pediu aplausos ao general em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Para políticos e entidades da sociedade civil, a falta de punição ao general Eduardo Pazuello afronta a disciplina das Forças Armadas e dá um mau exemplo. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil disse que a lei estabelece claramente que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. Não é raro ouvir declarações públicas dos comandantes militares de que quando a política entra pela porta da frente num quartel, a hierarquia e a disciplina saem pela porta dos fundos.
Pois a decisão de hoje escancarou as portas ao não punir um general da ativa que participou de um evento político em clara afronta à disciplina e ao que determina a lei. A partidarização das Forças Armadas ameaça a democracia e abre espaço para anarquia nos quartéis. A grave situação do país exige das instituições respostas firmes para impedir retrocessos e quebra da ordem institucional. O ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, disse: cada vez tenho maior convicção. Estamos vivendo um chavismo de direita. O ex-ministro da Defesa do governo Michel Temer, Raul Jungmann, considera que deveria ter havido punição. Como a hierarquia e a disciplina são os fundamentos de uma força armada em qualquer lugar do mundo, evidentemente ele teria que ser punido. E não sendo evidente também que isso é uma decisão inaceitável, é uma decisão que, de fato, não contribui para que você tenha uma força armada em uma posição de Estado, de instituição permanente, nacional e de Estado, e favorece aquilo que não se quer, que é a anarquia nos quartéis. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, falou que foi aberto um precedente. Isso é muito grave porque quebra a hierarquia e a disciplina que são fundamentais para o bom funcionamento das Forças Armadas. O precedente é perigosíssimo para o país. O senador Humberto Costa, do PT, foi outro que criticou a decisão. Tudo isso é muito ruim para o Estado democrático de direito e até para o exercício da função e do papel que as Forças Armadas têm no nosso país. À noite, numa transmissão pela internet, sem citar a decisão do Exército sobre o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro fez comentários sobre a disciplina militar. A punição, pessoal, existe nas Forças Armadas, ninguém interfere, a decisão ali do chefe imediato dele ou do comandante da unidade, e a disciplina só existe porque realmente o nosso Código Disciplinar é bastante rígido. O presidente também afirmou que é comum não haver punições no Exército. Ele citou uma desavença que teve com um soldado quando era tenente e disse que a recomendação que recebeu de um subcomandante era para que se colocasse no lugar de quem estava sendo punido. Eu voltei à tarde, falei, major, não pretendo mais aí representar o soldado, realmente não houve transgressão disciplinar por parte do soldado. E isso é comum acontecer. O ônus da prova, né, cabe a quem acusa. Então, assim funciona. Eu já fui punido no Exército Brasileiro, 15 dias de cadeia, quando eu fiz uma matéria na revista Veja em 1986. Jair Bolsonaro se referiu a um artigo que ele escreveu na revista Veja em que reclamava dos baixos soldos dos militares à época.